Trabalho tanto na atenção básica, como também na rede terciária, em atenção às crianças e adolescentes com câncer. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês justamente sobre essa questão, né? É a atenção primária em saúde e o cuidado da criança e do adolescente com câncer. Bom, para a gente começar a falar sobre esse cuidado de adolescente com câncer, eu vou relembrar alguns conceitos que vocês já têm conhecimento, mas que são importantes para a gente iniciar essa conversa. Os cuidados com as crianças e adolescentes com câncer devem ter uma atenção global, né? E essa atenção, ela vai desde a promoção da saúde, passa pela prevenção, né, as vacinas, diagnóstico, passa pelo tratamento, reabilitação, com a sua reinserção social, muitas vezes necessita ser reinserida, e aí passando também pela linha de cuidados paliativos. Só para relembrar um pouco, esses cuidados paliativos são os cuidados que são fornecidos por uma equipe multidisciplinar, cujo principal objetivo é melhorar a qualidade de vida da criança e da família, né, diante de uma doença que ameace a vida, como o câncer, por exemplo. Então, o cuidado com essas crianças, elas devem passar por todas essas etapas, que vai desde a promoção à prevenção de doenças até os cuidados paliativos. Bom, em 2005, foi criada a Política Nacional de Atenção Oncológica, que fala que o atendimento a essas crianças e adolescentes com câncer, a assistência, ela deve ser ampla, ela deve ser hierarquizada, né? E ela deve haver interação entre esses 3 níveis de assistência, ou seja, deve haver interação, eles devem estar interligados entre haver a ligação entre a atenção primária em saúde, a atenção secundária, as redes de média e alta complexidade. Então, a Política Nacional de Atenção Oncológica fala que essa rede ela deve estar articulada, deve haver uma interação entre os 3 níveis de atenção para que a gente possa fornecer uma assistência de qualidade a essa criança e esse adolescente com câncer. E daí, quando a gente observa essa figura, né, se eu fizer uma pergunta a vocês, quando a gente pensa em criança e adolescente com câncer, vocês me responderiam qual a rede de atenção, né? Muitos podem ter dito assim, rede terciária. Bom, a rede terciária realmente é muito importante na questão do diagnóstico e tratamento dessas crianças. Só que estou aqui hoje para reforçar a importância da rede de atenção primária em saúde no diagnóstico precoce dessas crianças e no acompanhamento delas também, diante do diagnóstico de câncer, o acompanhamento da atenção básica em saúde desta criança ou deste adolescente que tem câncer. Então, o ideal, né, seria que houvesse o diagnóstico precoce ainda na atenção básica, porque essa criança ela seria encaminhada de uma forma mais precoce e, consequentemente, né, ela chegaria mais rápido para que o tratamento fosse iniciado o mais rápido possível, para que ela tivesse mais chances de vida. Infelizmente, isso não é muito a nossa realidade e por isso que eu estou aqui hoje reforçando a importância desse diagnóstico precoce da atenção básica e o acompanhamento dessa criança durante o tratamento na comunidade também, né, na atenção básica em saúde. Bom, e aí nós sabemos, né, que em 1994 surgiram os PSFs, que depois o nome mudou, não é, para Estratégia de Saúde da Família, né, que o objetivo não era reorientar a atenção à saúde a partir da atenção básica. Sabemos que as unidades elas têm um número definido
de usuários, não é? Hoje a gente não trata nem mais das famílias, mas de usuários do SUS, com uma área geográfica delimitada. Bom, então, essa equipe, ela é responsável, não é, pela atenção à saúde dessa área geográfica delimitada dessa unidade. E cujo principal objetivo, o principal desafio é promover e reorientar as práticas de ações de saúde de forma integral e contínua. E aí, também para relembrar, né, aqueles conceitos do SUS, de uma assistência integral, de a gente ver o indivíduo como um todo, lembrar que a doença, ela deve ser tratada em todos os seus aspectos, né? No aspecto pessoal do indivíduo, no aspecto familiar, também a doença deve ser tratada com relação ao ambiente em que ele vive, as questões sociais da doença. Então, devemos sempre ter esse olhar, independente de onde estivermos, se na atenção básica ou na rede de média e alta complexidade. E aí, voltando para esses princípios da atenção básica, né, nós lembramos que a estratégia de saúde da família e a atenção básica como um todo, elas acabam que construindo um vínculo muito grande com essa comunidade em que ela cuida. Por quê? Porque aqueles indivíduos, né, muito frequentemente ou estão no domicílio daquele usuário do SUS, ou o usuário frequenta sempre aquela unidade de saúde, então acaba se criando uma relação de confiança entre o usuário e a equipe de saúde que cuida dele, né? E aí estabelecendo esse vínculo, né? Essa responsabilização. E aí eu gosto muito de falar, quando eu falo de responsabilização, eu gosto de falar de corresponsabilidades, não é? Porque a unidade de saúde, ela é responsável por aqueles indivíduos, mas os indivíduos também são corresponsáveis em sua saúde, não é? Na questão de cuidar de si mesmo, de querer cuidar. Muitas vezes a unidade, ela conhece a doença, conhece todos os fatores que comprometem aquele indivíduo, questões sociais, familiares, e o indivíduo, ele precisa também ter a vontade de se tratar, né? De ficar curado, de se prevenir. Sabemos também que a comunidade, ela participa ativamente, né, de muitas ações que ocorrem na unidade básica, na atenção primária em saúde. Ela participa ativamente, né, de alguns grupos. Por quê? Frequentemente as unidades, elas têm reuniões com essa comunidade. A atenção primária em saúde, o posto de saúde, aquela unidade de saúde da família, ela tem reuniões frequentes com a comunidade e eles participam ativamente, emitindo suas opiniões e falando de suas necessidades. Além da questão que eu já falei aqui com vocês, que vocês conhecem muito bem, que é esse vínculo e essa relação de confiança e esse conhecimento mais profundo daquele indivíduo diante, né, desse programa, né, que atende o indivíduo como um todo, que conhece o indivíduo como um todo. E aí, reforçando também que a questão da continuidade, da assistência, né, que o indivíduo é visto em todos os seus aspectos e durante todas as etapas de sua vida, né? Então, só para relembrar alguns princípios fundamentais, né, da atenção básica. E a questão do acesso, não é que ele sabe que naquela unidade ele consegue, né, atendimento médico, de atendimento, desculpa, volta aí, Luciano. Que naquela unidade ele vai ter acesso aos serviços de saúde, né? Ele tem a garantia de que, se ele for da área descrita daquela unidade, ele vai ter acesso aos serviços de saúde como um todo. Bom,
Sabemos que, se a gente quer garantir uma assistência adequada, é necessário que haja educação permanente, capacitação das equipes de saúde. Mas, infelizmente, em alguns cursos de nível médio e superior, pouco se fala sobre o câncer infanto-juvenil, né? E, ainda assim, quando os profissionais eles são admitidos na atenção básica, pouco se fala sobre isso. Então, para que esse profissional ele possa atuar ativamente, diagnosticando precocemente o câncer, né, cuidando das crianças que já têm o diagnóstico, crianças e adolescentes que têm já o diagnóstico confirmado. Então, como é que eles podem cuidar se eles não foram capacitados? Então, aí dá a importância, né, desse conhecimento, né, da gente conhecer quais são os sinais e sintomas, né, que o câncer ele é uma possibilidade entre as crianças e adolescentes e que esses profissionais eles precisam ser capacitados para que eles possam realizar esse diagnóstico precoce, né, e que o tratamento se institua de forma mais rápida. E aí, a gente vai falar um pouco, como a gente está falando da atenção básica, né, especialmente a estratégia de saúde da família, a gente vai falar dessa equipe. A gente sabe que essa equipe, ela deve agir de forma interdisciplinar, né, e transdisciplinar. Como assim? Todos, né, vão... aquele indivíduo ele vai ser visto como um todo, não é? E cada um vai fornecer informações pertinentes à sua área de atuação e todos trabalhando em conjunto diante daquele indivíduo. Então, normalmente, né, nas equipes de saúde da família, a gente tem o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, temos o dentista, com auxiliar ou técnico de saúde bucal, temos o agente comunitário de saúde e temos o NASF, né, que é um núcleo de apoio às equipes de saúde da família. No NASF, muitas vezes nós contamos com o psicólogo, com o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta. Então, temos toda essa equipe, não é, trabalhando em conjunto na atenção básica, né, tanto na detecção precoce do câncer infanto-juvenil, como na assistência a essa criança e esse adolescente que já tem o diagnóstico de câncer. Então, de uma forma geral, né, como é que esses profissionais atuam diante de uma criança e um adolescente com câncer? Inicialmente, sabemos que eles realizam uma escuta bem qualificada, né? Por quê? Porque diante dessa escuta, ele vai identificar a sua população de risco, certo? Sabemos que temos a questão dos vínculos, da relação de confiança, né, de falar de uma doença que ainda assusta bastante a comunidade. E aí, diante dessa escuta, né, dessa identificação, quem é a nossa população prioritária, a gente vai estabelecer os planos de nossa assistência e vai orientar quais os cuidados necessários a essa criança e esse adolescente com câncer. A família também precisa de cuidados. E aí, lembrar que, diante dessas orientações, diante desse problema, a gente vai ter que manter sempre uma articulação permanente com o serviço de alta complexidade. Então, sempre lembrar, durante todo o nosso exercício, né, profissional, que diante de uma criança que tenha o diagnóstico de câncer ou que a gente tente diagnosticar precocemente, que ele apresente sinais e sintomas para um diagnóstico precoce do câncer, nós devemos manter essa articulação permanente com o serviço de alta complexidade. Super importante essa ligação. Bom, então, eu vou falar particularmente de cada profissional de saúde. Depois dessa nossa conversa, Mônica vai falar especificamente
do dentista, certo? Da assistência odontológica à saúde dessas crianças e desses adolescentes com câncer. Então, eu não poderia iniciar sem deixar de falar do agente comunitário de saúde. Por que é tão importante que eu comece a falar sobre o agente comunitário da saúde, sobre suas ações diante desse problema? Porque o agente de saúde, ele é um elo importantíssimo entre a comunidade e a equipe de saúde. É o agente de saúde que está lá, na casa do indivíduo, identificando quem é a população de risco dele, e cadastrando os indivíduos, os usuários, ele está atualizando os dados daqueles indivíduos. Então, é ele que identifica os problemas de saúde, muitas vezes, daquela população, daquela casa. Então, é ele quem vai observar, reconhecer, descrever sinais e sintomas de alerta para o câncer. Por exemplo, ele vê que a criança tem uma anemia que, apesar de toda a medicação, sempre é tratada, então ele vai ficar alerta. E ele vai falar disso daí com a equipe de saúde da família para a qual ele trabalha, a equipe dele. Então, de repente, ele observa que a criança tem uma dor abdominal frequente, que já tentou investigar, já fez alguns tratamentos e essa dor não melhora. Uma dor óssea que persiste, é frequente, persiste e ela está sempre aumentando, cada vez a criança se queixando de uma dor muito frequente. Então, não é que a criança que tem dor abdominal, a criança que tem dor óssea, não é que a gente vai pensar que essa criança está com câncer. Mas, alguns sinais e sintomas, eles podem sugerir. A gente pode pensar que existe uma possibilidade. Então, por exemplo, aquele sinal, aquele reflexo esbranquiçado nos olhos, o agente de saúde vai observar. Muitas vezes os usuários eles nos mostram fotos de eventos na família e a gente consegue observar isso numa foto. Então, ele conhece as queixas daquela mãe, de repente aquela mãe diz que o filho está suando muito durante a noite, sua demais, e aí a gente pode começar a pensar assim, numa possibilidade de ser câncer. O que ele vai fazer? Comunica à equipe desses sinais e sintomas, que são os nossos alertas, e aí, para que seja garantido uma consulta mais rápida naquela unidade, para que isso seja investigado. Então, o ACS, ele pode orientar também as famílias sobre os cuidados durante o tratamento. A gente sabe que existe uma série de orientações, uma série de cuidados, e o agente pode estar lá junto da família. E, sabendo desses cuidados, ele pode detectar as intercorrências. Por exemplo, ele nota que aquela criança está apresentando febre, uma dor, Então, o que ele vai fazer? Orientar, ele tem que orientar, comunicar à equipe e também orientar, inclusive o retorno para a rede de alta complexidade, para investigar o que está acontecendo. Então, ele também pode identificar algumas dificuldades no processo. Por exemplo, ele está notando que aquele pai não levou a criança no dia da consulta que estava marcada na rede de alta complexidade. Então, ele vai tentar identificar o porquê de não ter levado aquela criança no dia da consulta. Por que é que os pais não querem aderir ao tratamento? Então, ele é capaz, sim, de detectar essas dificuldades no processo, e comunicar aos demais membros da equipe para que seja resolvido de uma forma rápida. De uma forma mais rápida, para que aquele tratamento daquela criança não se perca. Então, vocês veem o quanto é importante o agente de saúde, que é quem está lá no dia a dia, realizando as visitas mensais, muitas vezes semanais ou até diárias, dependendo da necessidade daquele comunitário, dependendo da necessidade daquela criança. Então, ele funciona mesmo como um elo de ligação, entre os comunitários e a equipe de saúde.
ele tem essa qualidade espetacular que é o elo entre a equipe e a comunidade. Então, como ele está lá no dia a dia, na casa do indivíduo, ele consegue detectar assim, alguns sinais e sintomas, consegue detectar algumas dificuldades. Então, o agente de saúde é de extrema importância nessa detecção precoce do câncer e também no acompanhamento dessas crianças. Bom, com relação ao técnico de enfermagem, outro agente muito importante nesse processo. O técnico de enfermagem, assim, como o agente de saúde e assim como o enfermeiro, ele tem a capacidade de identificar os casos suspeitos. Aquela criança que ele visitou, que ele já conhece de muito tempo, que acompanha a evolução do caso daquela criança. De repente ela começou a notar, o técnico de enfermagem começou a notar um aumento de crescimento em alguma parte do corpo, protusão, o globo ocular ele fica mais assim para fora. Então, pode observar também algumas lesões de pele, que ele via que isso não estava presente antes, inclusive em visitas, em consultas com os enfermeiros, ele pode fazer essa identificação de casos suspeitos. O técnico de enfermagem também trabalha ativamente na orientação de cuidados com essas crianças e esses adolescentes com câncer. Muitas vezes, esse técnico de enfermagem, ele executa alguns procedimentos que podem ser no domicílio ou na própria unidade de saúde, como, por exemplo, alguns curativos. Existe a administração de alguns medicamentos, como esse granuloquine, que é um estimulador de granulócito. Normalmente a administração é subcutânea. Então, algumas crianças, especialmente aquelas que moram mais distante da rede terciária, eles levam essa medicação e quem administra normalmente é um técnico de enfermagem da unidade. Existe também a orientação com relação ao uso de algumas medicações, como o sulfamethoxazol e o trimetoprim, para algumas infecções oportunistas que acometem essas crianças e esses adolescentes com câncer. Então, eles usam muito frequentemente a medicação, e é importante a orientação desse técnico. Muitas vezes a mãe não consegue entender uma receita, por mais que você explique na rede terciária, e aí o técnico também consegue fazer essa explicação, esse cuidado com relação a essa criança. O técnico também faz essa detecção de dificuldades do processo, Será que ela não está fazendo a medicação? Por que ela levou a medicação e não quer fazer? Então, o técnico, ele consegue detectar essas dificuldades do processo e possíveis casos de abandono. Agora, com relação às atribuições do enfermeiro. Bom, sabemos que o enfermeiro, ele realiza ações de assistência integral, à sua comunidade. Então, o enfermeiro, ele realiza, também é responsável por realizar a educação permanente, tanto da comunidade, uma educação continuada com a comunidade, e que ele é responsável por aquela área geográfica, como também na equipe, o enfermeiro, ele normalmente participa dessas atividades educativas, de educação permanente, de capacitações, e ele também identifica sinais e sintomas do câncer em crianças e adolescentes. Muitas vezes ele normalmente acompanha as crianças nas consultas de puericultura, e aí e as crianças da comunidade também, realiza visitas domiciliares e atendimento a algumas crianças, e ele consegue, sim, o enfermeiro, identificar os sinais e sintomas que podem sugerir que a criança tem a possibilidade de ter um câncer. Então, o enfermeiro é importantíssimo nessa identificação,
também vai orientar os cuidados. Muitas vezes essas crianças elas entram em cuidados paliativos e o enfermeiro participa ativamente desses cuidados, orientando os familiares, orienta também sobre algumas intercorrências, não é? O que fazer quando acontecer algumas intercorrências, diante de alguns sinais e sintomas dessas intercorrências ou de dificuldades que ocorram no processo, né? O enfermeiro ele vai agilizar essa consulta dessa criança ou desse adolescente com o médico, né, da equipe ou com um pediatra, fazer um encaminhamento e daí para tentar agilizar, né, esse atendimento para que o diagnóstico seja feito de uma forma mais precoce. Ou até mesmo quando o paciente já tem o diagnóstico, né, de tentar agilizar essa consulta com a unidade, essa consulta médica com a comunidade, do comunitário com a atenção básica, ou mesmo encaminhar imediatamente à rede terciária quando houver necessidade desse encaminhamento rápido. O enfermeiro também vai verificar a questão dos possíveis casos de abandono, né, o porquê da não adesão daquela mãe ou daquele pai, né, ao tratamento. O enfermeiro também vai detectar esses possíveis casos de abandono desses pacientes. Bom, o médico, como membro da equipe, também vai prestar assistência às crianças e adolescentes da sua área descrita, né? E daí ele vai realizar a suspeição de sinais e sintomas sugestivos de câncer. E diante dessa suspeita, vai solicitar exames para detecção precoce ou, quando ele acha que não vai conseguir realizar de uma forma mais rápida, ele deve sim encaminhar precocemente essa criança à rede terciária, certo? Então, importantíssimo o papel do médico, né, diante da suspeita. Ele quem realmente faz a suspeição e encaminha essa criança e adolescente, ou ele até, diante das possibilidades, né, de realizar essa investigação e posterior encaminhamento. Se não, sabemos que existem diversas dificuldades com relação a exames, encaminhamentos, ele faz logo esse encaminhamento rápido, precoce, à rede terciária, para que seja resolvido o problema de uma forma mais rápida, né? Para que seja diagnosticado ou não, mas o encaminhamento ele deve ser realizado o mais precoce possível. Bom, o médico da atenção básica também é responsável por esse acompanhamento terapêutico dessa criança, né, por participar dos cuidados paliativos e das possíveis intercorrências durante o processo, né? Muitas vezes a criança vem para casa e está muito nauseada, de repente começa a apresentar muitos vômitos, não é? Então, daí a importância dessa criança, como existe esse vínculo com a unidade de saúde, muitas vezes essa criança ela busca a unidade, não é? E para que esse seu problema identificado seja resolvido da forma mais rápida. Se houver urgência, né, ele deve ser encaminhado diretamente à rede de atenção terciária, onde ele está realizando seu tratamento oncológico. Bom, o médico também participa ativamente do manejo dos cuidados paliativos. Então, ele normalmente ele tem esse conhecimento, né, e deve estar interligado frequentemente à rede terciária para que se discuta esses cuidados que devem ser realizados com esse paciente, a fim de que esse paciente ele tenha uma melhor qualidade de vida, que foi o que a gente conversou sobre os cuidados paliativos no início. Então, o médico também pode identificar esses possíveis casos de abandono, não é? E relatar à rede terciária ou tentar resolver, não é? Sempre havendo essa articulação entre as redes, para que tanto haja o diagnóstico precoce, como essa criança, quando diagnosticada,
consiga fazer seu tratamento de uma forma adequada. E aí, algumas vezes, vocês escutaram que a gente precisa encaminhar imediatamente ao centro de referência. A gente, algumas vezes, não pode esperar muito tempo, como a gente esperaria com uma criança que não tenha o câncer. Então, uma criança com diagnóstico de câncer e que esteja com febre, o ideal é que ela retorne ao centro de referência. De repente, uma dor localizada, não tem febre, pode ser infecção. Muitas vezes ela não tem defesa, nem para ter essa reação da febre. Então, se ela está se queixando de uma dor, ela pode nem apresentar febre. Uma dor localizada pode nem ter a febre, mas pode ser infecção e ela deve ser encaminhada imediatamente. Dor abdominal, também. Diarreia, vômito, muitas vezes ela pode vir nauseada, mas se a criança voltou para casa, às vezes é pós-sessão de uma quimioterapia, tá enjoadinha, mas voltou para casa, não consegue parar de vomitar, volta imediatamente para o centro de referência. Nós sabemos que a criança, ela desidrata muito rapidamente, desenvolve distúrbio hidroeletrolítico, muito rapidamente, então essa criança, esse adolescente, deve ser encaminhado de volta ao centro de referência diante dessas intercorrências, diarreia, vômito, dor abdominal, dor localizada sem febre. Você nota que a criança está com algumas manchas roxas na pele, que são as equimoses. Então, você sabe que essa criança ela não houve nenhuma lesão, nenhum trauma, mas ela tem aparecido essas manchas, ela tem aparecido com sangramento, tem sangramento nasal, gengival, está sangrando fácil. O ideal é que essa criança seja encaminhada imediatamente ao centro de referência. Nós sabemos que não podemos esperar muito tempo. E um grande problema durante o tratamento oncológico é a infecção. Então, a criança que a gente suspeita que está em tratamento no centro de referência, está em tratamento oncológico, e você suspeita de uma infecção nessa criança, ela deve ser encaminhada o mais rápido possível, porque como ela não tem defesa, normalmente ela está com suas defesas baixas, ela não tem como se defender daquela infecção. Então, os micro-organismos eles se multiplicam muito rapidamente numa criança como essa e elas podem ir a óbito muito fácil. Então, o ideal é que haja esse encaminhamento precoce diante de algumas intercorrências. E aí, um ponto importante que eu não poderia deixar de falar é sobre as vacinas. Bom, as crianças que estão em tratamento oncológico, criança ou adolescente, ela deve seguir sempre a orientação do centro de referência. No momento do tratamento, o paciente não está liberado para fazer a vacina, para a vacinação. Por quê? Uma é que ele pode estar completamente sem defesa. Então, ele jamais deverá fazer as vacinas durante o tratamento. Existe outra questão. Ele pode não ter, o sistema imunológico dele não está, o sistema imunológico dele não é capaz de desenvolver a imunidade para aquela doença naquele momento. Então, não adianta fazer a vacina nesse momento. Pode não ser uma vacina de vírus vivo, mas naquele momento ele não vai conseguir ter o seu sistema imunológico ativo, funcionando adequadamente para desenvolver a imunidade para aquela doença. Então, durante a orientação do centro de referência, é que durante o tratamento o paciente não está liberado para vacinação. E que depois, o médico que acompanha nesse centro de referência vai solicitar, depois do término do tratamento, ele vai solicitar para fazer essa atualização do calendário vacinal, que normalmente ela é realizada no CRI do OC, que
que é o Centro de Referência de Imunobiológico do Oswaldo Cruz. Então, normalmente, né, quando há a necessidade de atualização do calendário vacinal, é feito no CRI do OC. E durante o tratamento oncológico, a orientação do centro de referência é que o paciente não deve fazer as suas vacinas. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, né, e qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Obrigada.